Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conexão Nutri. Eu sou a doutora Vanessa Coutinho e hoje eu estou aqui com você para conversar sobre um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre diabetes tipo 1 em crianças. E sabe o que eu acho mais encantador, mais incrível? Que quem vem aqui conversar conosco hoje é uma palestrante super querida, super talentosa. É uma pessoa com conteúdo, uma didática fabulosa e que viveu isso na pele. Bom demais, né? E olha, ela pontualíssima já entrou. Tô te chamando, Fê. Oi, Érica, Como vai? Que saudades, querida. Que bom, viu? Ter você aqui. Olá, Ah, como vai? tudo Tudo bem, e bom, meu você? amor? Tudo Tudo bem? ótimo. Tava aqui falando mal de você. Oh, meu Deus, Ai, olha que que saudade. gostoso, viu? Eu estava aqui falando, olha, vocês vão ter alguém agora conosco para um assunto hiper importante, mas é uma pessoa pesquisadora. Ela tem uma base científica, tem didática e mais que tudo isso, passou por isso, né, Fê? Sabe o que é o Exatamente. relato de uma mãe com um filho diabético, né? Exatamente. Essa é a minha história. É, muito bem. Todos sejam muito bem-vindos. Olha só, mandem nossos corações maravilhosos para esse time de convidados mais do que especiais que largam tudo para compartilhar saberes. Gente, isso não tem preço, vai além de uma amizade, viu? Parabéns pelo comprometimento, pelo trabalho que você realiza. A doutora Fernanda Trópia trabalha comigo na pós-graduação, mas eu posso dizer que eu tenho o privilégio de chamá-la de amiga. Ela é uma dessas pessoas com muita Exato. ética, muita hombridade, mas com muito conteúdo para conversar conosco. Obrigada por ter aceito o convite e estar aqui conosco, querida. Eu que agradeço. Eu acho que essa é a nossa missão agora, né? A gente precisa continuar falando sobre essas questões tão importantes da saúde, mesmo que de casa. A gente precisa fazer isso. Perfeito. É Ó, a é ideia uma dela. rainha, uma diva. Ai, que lindo! Também acho. Ó, o fã-clube, que delícia! A Débora Seus é queridos, viu? suspeita. Merecido. É não, eu também sou, me incluo, tá bom? Me incluo muito. Mas vamos lá, querida, eu acho que a gente tem um assunto tão sério para a gente Vamos lá. conversar, né? Agradecermos aí a presença de todos vocês. É realmente muito importante tudo isso que a gente está conversando, que a gente está discutindo, e que tem um impacto, um N de pessoas acometidas aí muito grande, muito grande. É uma das patologias preocupantes, eu diria, né, Fê? Porque, olha, é muito paciente que chega para mim com diabetes. Diabetes tipo 2, eu acho que era maior há um tempo atrás, mas hoje eu vejo muito tipo 1 também. Sim, sim. E aí tem toda uma adaptação da família, né? Fala um pouco para a gente sobre o papel de mãe, primeiro, para depois a gente falar um pouquinho do papel de professora. Então, ser mãe de uma criança diabética do tipo 1, né? Porque eu acho que tem que ter esse entendimento dessa diferença entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, onde no diabetes tipo 2 eu consigo fazer um controle, né, de acordo com a aderência do paciente de quem é o diabético, com relação à alimentação, né? Quando a gente lida com a diabetes do tipo 1, a gente lida com uma doença crônica que geralmente, em grande parte, acomete crianças e adolescentes e que, além da terapia que envolve alimentação saudável, né, mudança de hábitos alimentares, envolve também uma terapia insulínica, né, uma aplicação de insulina diária que é sofrida, né? E é uma sensação
diária de ter que matar um leão por dia. Então, a minha experiência como mãe... Fê, eu tenho intimidade para isso, sei que você não se importa. Pode Dá uma falar. sensação de impotência, né? Total, total. Ontem eu estava conversando com os alunos da Paula sobre isso. Ontem eu participei rapidinho da aula da Paula e eu conversei, eu falei com eles, falei, olha, eu fiz mestrado em fisiologia, eu sempre gostei de estudar metabolismo, eu sempre fui aquela louca da bioquímica. Quando o diagnóstico do Tiago chegou, para mim foi um esvaziamento. Eu fiquei esvaziada de conhecimento e de raciocínio e Perfeito, fiquei completamente excelente. sem saber o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Até eu me organizar, né? E isso leva um tempo para lidar com isso. E não é Perfeito, fácil. que bom, isso nos faz Vocês estão me ouvindo humanos. bem? E acho que sim, né, gente? Qualquer coisa nos comuniquem aqui. Olha quanta gente linda. E é tão importante porque o nutricionista, Áudio. e desculpa se eu provoquei te trazendo a isso, mas como a gente já tinha conversado, eu sabia que não ia ser um problema, porque eu não ia expor, né, gente? Ela sim. Lógico. Mas é porque é Imagina. para os nossos alunos, para o nutricionista ver como é importante acolher a dor, entender a queixa e não ficar, bom, então é diabético, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não, não. Eu chamo de cafezinho social, pré-consulta. É o ouvir a dor, é o ouvir o problema do paciente, ouvir a pessoa, não a doença, né? É ouvir essa Exatamente. ansiedade. Olha só, uma pessoa com tanto conteúdo, uma cientista, pesquisadora, professora, esvaziou. Olha que lindo esse relato, gente. Que Eu verdadeiro isso. esvaziei. A gente entra em É, pânico e quando é conosco. É natural isso. exatamente. E depois disso, eu tive a noção mais certa de que o diagnóstico do diabetes tipo 1, principalmente o diagnóstico do diabetes tipo 1, é um diagnóstico familiar, sabe, Vanessa? Não tem muita saída nisso. E é muito bom que seja um diagnóstico familiar. O que eu quero dizer com isso? A partir da hora que entra por aquela porta, aquela criança diagnosticada com diabetes tipo 1, eu preciso fazer dessa casa inteira e de quem mora nessa casa inteira pessoas que vão agir em prol disso. Eu não posso. E outro Perfeito. dia, na quarta-feira, que eu vi a live com a professora falando sobre obesidade infantil, eu achei muito incrível ela falar sobre isso também. Não adianta ter um irmão que é magro e que pode comer tudo e o outro que é obeso e que tem uma série de fatores ali e ele não pode comer nada. Perfeito. Então, o diagnóstico é familiar. Isso para mim é a coisa mais importante e o acolhimento, porque a mãe que recebe um diagnóstico desse, eu fico só imaginando, não é nutricionista, né? Eu fico, meu Deus, como é que pode? Como é que ela Não, consegue? não, não, Então não, a não. mãe, Discordo. Eu vou dizer uma frase que eu ouvi. Eu procurei várias nutricionistas aqui no Sul. Várias, foram 3. E uhum, ninguém queria atender. Aí eu disse, procurei como paciente, né? Duas foram alunas, tinham medo, a terceira meio que reagiu assim, mas como assim? Você quer investigar meu trabalho? Quer espionar meu trabalho? Eu disse, não, gente, eu entrei na menopausa, eu aumentei de peso, enfim, eu acho que eu queria alguém para pensar junto comigo, para me fazer pensar, porque é bem isso, quando a gente lógico, está na situação, você quer apoio. E aí eu aprendi que um oculista não opera os próprios olhos, que o médico se apoia. E a partir de então, exatamente. eu automaticamente reduzo a consulta ao máximo, quando eu atendo colegas, né? E faço o melhor que eu posso e tão bem quanto o Tá, cliente que uhum. melhor paga,
né? Então, assim, isso é muito importante. Exato. Muito. A Érica colocou assim, ó, todos precisamos ser cuidados. Excelente, Érica. Exatamente. Porque é É isso isso que você. mesmo, e isso da gente querer acionar em si é complicado, né? Muito. Que E isso bom que falou você é está ótimo, contando essa porque história. eu também, eu também chamei para perto de mim uma nutricionista amiga e muito competente que tem aqui em Ouro Preto, que eu tenho, né, como amiga e colega, para me ajudar a olhar para o Tiago, sabe? No começo, porque agora eu consigo realmente raciocinar melhor. O Tiago teve o diagnóstico com 8 anos e ele hoje tem 15 anos. Então agora E eu estou, como que eu você acho, super indo. percebeu? Que sintomas, que sinais, o que você percebia? Então, o Tiago apresentou os principais sintomas do diabetes tipo 1, quando ele ainda não é diagnosticado, né? Então, ele emagreceu muito rápido, em uma semana, ele viajou com o pai dele para a casa dos avós e voltou magérrimo. E com 8 anos, o Uau! Tiago tinha uma bochechinha, ele tinha aquele corpo de menino que ainda vai fazer o estirão. Então, o Tiago, com uma semana, voltou muito magro. E bebendo muita água, fazendo muito xixi à noite. Com fome, ele sempre teve fome. O Tiago sempre foi um menino com fome. Mas até uma Também uma noite, família maravilhosa de mineiros que cozinham muito bem. tem mesmo. Mas aí teve uma noite que ele acordou e tinha feito xixi na cama, porque ele não tinha conseguido segurar. E na noite seguinte, ele levantou 5 vezes para ir ao banheiro fazer xixi. Eu, Uau! sinceramente, já tinha no meu coração uma sensação de que alguma coisa ali estava errada. Só que eu não queria enxergar, ficava ali, né, tentando ver se hoje passava, se amanhã passava. Mas nesse dia que ele levantou 5 vezes para fazer xixi, e ele acordou assim, meio embaçado, muito, muito desorientado, nós vamos ali. Ele estava consciente, ele não chegou a ter a cetoacidose diabética, ele não chegou a perder consciência. Peguei o Thiago, levei para o pronto-socorro, e lá fizemos capilar rapidinho. Quem deu valor, porque de tão alto que estava, esperamos mais um pouquinho, fizemos de novo, e foi isso, foi isso. Aí ele foi. Senhora, Mas gente. a gente sabe que E olha a que realidade da maior parte das crianças. Então, a maior parte dos diagnósticos de diabetes tipo 1 em crianças e adolescentes, ela é feita depois que a criança passa mal, depois que a criança e a gente não, e ninguém sabe o que está acontecendo. O caso do Tiago não foi assim porque eu já tinha um histórico de trabalho também com crianças diabéticas na época que eu fui coordenadora de curso lá em Varginha, no sul de Minas. E eu consegui perceber cheiro de cetona, eu consegui perceber algumas questões. Mas a realidade não é essa, sabe, Vanessa? A realidade é crianças que passam mal, que desmaiam, que chegam na acidose de ser internadas e aí tem do diabetes tipo 1. E é isso, é um diagnóstico rápido, né, que você faz com o exame de sangue. É lógico que ele tem que ser um diagnóstico onde várias questões são consideradas, mas geralmente quando a criança apresenta esses sintomas de emagrecimento, de muita sede e muita vontade de fazer xixi, uhum. ela já está apresentando esses sintomas e a partir daí os pais já deveriam procurar um médico, né, o pediatra dessa criança ou o pronto-socorro mesmo para fazer o testezinho rápido capilar, né, que é aquele que a gente fura o Ou dedo, seja, coloca uma né? tirinha. Eu sei do medo do pessoal, mas não deveria esperar, né, Fê? Não deveria esperar. Eu Outra coisa acho muito que comum que às os pais vezes isso que observam. você colocou é muito bacana.
os pais têm tanto medo que não fazem logo o exame, não investigam. E aí é Exatamente. muito tênue esse equilíbrio entre, sim, nem tudo é doença, pais não entrem em desespero e aguardem, observem, né? Eu acho que você Exatamente. falou uma coisa que me chamou muita atenção. No fundo, eu já sabia, quer dizer, tem esse start materno que também acontece o oposto. A mãe observa, pressente que tem alguma coisa diferente e o filho e o médico, desculpa, não dá atenção, né? Olha, não, né? Isso também acontece. Inclusive, quando eu cheguei no pronto atendimento, eu É. cheguei meio dando diagnóstico para a médica. E eu não sei se ela ficou assim, né, querendo também se colocar, e ela ainda falou comigo assim, falou, não, mãe, vamos ver, pode ser uma infecção, vamos ver o que que acontece, vamos ver primeiro o que que está acontecendo. E Aham. depois que ela viu o que que era, ela realmente chegou para mim e falou assim, olha, parabéns, você chegou com o diagnóstico pronto. Eu nem falei que eu era nutricionista, eu prefiro deixar a coisa rolar, né? Então, foi meio assim. Mas Não, não só a mãe nutricionista, sabe, né? sabe? Mesmo Pesquisadora, então. então, mas foi Ó, assim. Então, isso é muito a legal que melhor. você está falando, viu, gente? Prestem bem atenção, porque eu acho que é muito importante saber, conhecer o time dos pais, saber perguntar na hora da anamnese clínica. Né? Você conhece o seu filho melhor que ninguém, acalmar a mãe e acolher. Exata. Se Ai, você meu Deus, é soubesse o que isso. fazer, né? Se a gente conseguisse separar o seu emocional, aí vem meu lado coach, não adianta, né? Quando eu terminei a formação do Master Ah, tá. Coach, o pessoal lá brincava, Vanessa, você já era coach, não é possível? Eu disse, mas 25 anos atendendo, lidando com aluno, professor, paciente, Não é acho que sim, possível, né? né? Mas eu falo que é muito importante saber filtrar isso. Oh, poxa vida, mãezinha, que legal, mas você conhece o seu filho? Não, mas eu estou insegura. Ok. Se a gente conseguisse separar o seu emocional, o que você pensa? Então, ouvir a mãe. Olha que legal o que você falou, viu? E tenha certeza, não é só você que teve essa insegurança, é todos os pais, obviamente, passam por isso, né? Todos. Muito Sim, legal, sem Flávio. dúvida. Sem dúvida. E é uma sensação de impotência, de não saber o que fazer mesmo, né? Eu conseguia pensar melhor um pouco as coisas, mas é uma situação muito difícil para todos os pais ou mães irresponsáveis. E existe ainda, Vanessa, um agravante nessa situação, que é o tipo de tratamento de acordo com a situação socioeconômica, sabe? A É, situação socioeconômica dessa família determina, infelizmente, a qualidade do tratamento dessa criança perfeito, diabética perfeito. tipo 1, sabe? Lembrando, no entanto, que legalmente tudo que uma criança precisar tem que ser oferecido, tá? Exatamente, Então, legalmente sim. legalmente sim, mas assim, na prática, às vezes eu tenho que entrar com suplementos. Várias vezes eu acabei indo atrás de advogados, amigos meus, pedindo acompanhamento para a gente conseguir entrar na justiça e conseguir. A gente já vai entrar nesse assunto, né? Mas conseguir o medicamento, a insulina, quem dirá os alimentos, né? Às vezes é trópia. Titia. Nanda, lembro que você chegou no pronto-socorro e pediu para fazer o teste. Exatamente, porque eu já tinha isso na minha cabeça, né, Zezé? Ela lembra mesmo. E Mas a é Débora isso. comentando aqui, ó, sobre isso da obesidade, eu vivi demais quando criança. Sempre uma pressão para eu não comer e minha irmã comer.
Isso é horrível. A alimentação saudável deveria ser de todos da casa. Por isso que a gente Exatamente. fala, ontem o Mauro colocou isso de Ai, eu vi. novo, da importância da família. Mas, gente, por favor, não é condenar nem acusar os pais. Eles também Lógico. têm as dificuldades deles, eles também receberam a orientação e a educação dessa forma, e a gente tem é que buscar um diálogo, né, Fê? E não somar esses problemas todos. Sim. Tanto que os meus contatos aqui, aqui em Ouro Preto, eu tenho alguns contatos com famílias de crianças diabéticas do tipo 1, e esse meu trabalho ele é voluntário. Depois disso que aconteceu, né, eu entendi que eu tinha esse papel, eu não posso não falar sobre diabetes tipo 1 com a família que me procurar. E aí, o que eu vejo, assim, e o que eu procuro fazer, que é uma coisa que eu acho que é essencial antes de orientar sobre alimentação, é acolher, né, Vanessa? O Perfeito. acolhimento, o dizer que vai dar tudo certo, porque dá certo. Não é fácil, não é barato, mas dá certo. E aí, esse é o meu primeiro contato. Eles vêm cheios de dúvidas, eles vêm com milhões de perguntas Que que eu legal, procuro que só podia ajudá-los, ser você fazendo isso, viu? mas é assim, a coisa que eu Combina, mais me gente. Para quem não importo, te conhece, essa mulher é puro coração. Olha o relato, a querida. autenticidade dessa dor, né? E os pais Porque é chegam muito difícil. mesmo. É, e Chegam diabetes assusta. desorientados. E eu comentei Exatamente. isso numa das lives até, não me lembro se foi até na de obesidade, na de diabetes do adulto, que eu comentei assim, as experiências que eu tenho são incríveis. A criança, quando cedo, se ela é educada, ela se prepara para isso e absorve mais rápido. O adulto segue sofrendo. Ai, que dó, não pode comer. Ai, que dó, vai aplicar de novo. E a gente tem que saber lidar com isso, né, Fê? Você passou por Exatamente. isso E também? passei, o que que acontece? De qualquer maneira, o diabético tipo 1, ele precisa de doses de injeções diárias de insulina, né? Então, esse momento, por si só, já é um momento que pode ser o momento mais traumático, né? E a injeção da insulina, eu senti que o Tiago, com 8 anos, ele assimilou rapidamente que aquilo ia ser hábito de vida dele. Teve um dia Perfeito. lá no hospital, ele ainda internado, ele falou: Ô mãe, isso que eu tenho vai melhorar? Aí eu falei: filho, ele não vai curar, mas a gente tem como fazer ficar bom. Tem como fazer tudo ficar tranquilo. E aí ele me perguntou: e eu vou levar injeção todo dia? Eu falei: vai. Ele ficou muito triste, ele chorou, mas depois disso, ele não me questionou mais sobre Mas isso. você reagiu muito bem, né? Você não mentiu, não É dosou, não deu importante. esperanças. O quanto é importante, com carinho, com empatia, com respeito, colocar a situação como ela é para os pais. Né? E isso que você fez exigiu muita Exatamente. coragem, porque eu vejo e eu tive, atendi já pacientes em que a criança já tinha 6 meses de diagnóstico, aplicando insulina diariamente, e os pais vieram me procurar para cura. Quer dizer, a mãe É, sabia que não cura, mas não aceitava. exatamente. Tem isso, né? Até porque a internet ajuda muito a gente, mas às vezes atrapalha, né? Então, é muito comum, já que eu faço muita busca por diabetes, muita busca por equipamentos e insulinas, muitas vezes aparece para mim vários produtos que prometem a cura. E aí a pessoa acha que tem cura porque ela não sabe ainda a diferença do diabetes tipo 2 para o diabetes tipo 1, né?
Então, são várias pequenas dúvidas que a gente tem que ir com calma, organizando na cabeça desses responsáveis, Que porque legal. é muita informação. Essa terapia de insulina é uma coisa de louco. É uma loucura, porque é um raciocínio diário e a cada refeição do que vai ser colocado de insulina para aquilo que vai comer. Aí come aquilo, aí gostou de comer aquilo, quer comer mais. Só que a insulina foi para aquele tantinho. Aí a gente negocia. Vamos dar mais um pouquinho de insulina ou não vamos comer? Ou vamos comer? Porque também, às vezes, a gente precisa Ai, que respirar, lindo, né? perfeito. Mas eu sinto que esse raciocínio, ele precisa ter um pouco de conhecimento, né, Vanessa? Precisa. Então, Então, a o minha nutricionista preocupação, tem que prever isso. E eu brinco sempre, Fê, com os nossos alunos lá da pós, que o nutricionista, aliás, o pessoal aqui perguntou, gente, a pós tem no link da bio. Quem tiver sim, curiosidade, quiser saber como ter aula com essa fera, entre outras contribuições dela, que ela é convidada para e outras muitos, muitos feras. cursos, ela está lá conosco. E aí eu ia comentar que eu comento com os alunos o seguinte, é o planejamento semanal e mensal. Não pensar na refeição, porque isso ilude. Parece que para aquela refeição, para aquela vez, tem que aplicar insulina. E aí começa a virar uma coisa Exato, meio castigo. Então tem que exatamente. ampliar isso e mostrar para a mãezinha, para os pais. Olha, eu tenho tantas refeições, vai ter uma festinha de aniversário, o comportamento é assim, vai ter um dia da janta em família, que é o que a gente falou há pouco tempo, Aham, porque exatamente, senão Vanessa. começa essa proibição, senta todo mundo para comer um doce, uma pizza e serve um prato de, sei lá, escarola, que eu adoro, por Não, sinal, eu gente, também. adoro, tá? Mas o que eu Mas é entendeu o que eu isso, quis dizer, né? Aí acaba, inclusive, exatamente. criando essa coisa de alimento vilão, de alimento ruim para todos, E, né? exatamente. Não, você falou, isso é essencial. E outra coisa que eu acho, né, depois dessa experiência, depois não, com essa experiência, né, é que o entendimento do comportamento glicêmico do alimento, ele é mais importante do que o alimento que está ali, né? Porque às vezes é lógico que eu preciso estimular mudança de hábitos e alimentação saudável dentro de casa. Perfeito. Nesses casos, deveriam ser em todos os casos, mas a gente está falando do diabetes tipo 1. Mas se eu conseguir desenvolver nessa mãe ou em algum responsável pela alimentação dessa criança um entendimento sobre o comportamento glicêmico do alimento, isso pode ser Perfeito. feito de uma forma muito mais leve, porque a gente sabe que o carboidrato ele é o maior responsável em aumentar a glicemia, em aumentar taxas de glicose no sangue, né? Se eu souber dosar esse carboidrato com outros alimentos que podem diminuir o comportamento, Perfeito. melhorar o comportamento glicêmico desse alimento, eu já faço um grande trabalho. Porque o Claro, pensamento diário, perfeito. Vanessa, o pensamento diário da insulina para pais e mães irresponsáveis que fazem, por exemplo, a contagem de carboidrato, que é super eficiente, que é muito legal, mas que não é acessível a todo mundo. Até porque no sistema de saúde, não é todo sistema de saúde que fornece, por exemplo, a insulina ultra rápida, que é tão importante para esse controle. Às vezes a criança ela só tem a insulina regular, né? Além da NPH, ela só tem a regular, ela não tem essa ultra rápida que permite para a gente esse controle de contagem de carboidrato que faz toda a diferença, né? Então, Perfeito, Fê. Ou seja, isso é uma... técnicas diferentes, atuações diferentes. Isso é ótimo, Exatamente. Tem gente porque que fala precisa. como... Não, Por pode falar. favor, deixa eu só comentar aqui que o Eduardo Trópia deve ser mais um parente. A família É, está um aqui, viu? querido. Vocês são lindos, porque essa moça
para quem está perto, é impressionante a responsabilidade que o Thiago tem. Parabenizando aí, ó, viu? É. Show, ou seja, o trabalho valeu. Mas eu dei muita sorte de ter um filho muito responsável. Porque o Thiago é um menino responsável, ele tem uma responsabilidade sobre si. Isso eu já A percebi. personalidade dele contribuiu, né? É Muito bom. lógico, é lógico que ele chupa umas balas na escola, isso aí eu consigo descobrir, o raciocínio já consegue descobrir pela leitura da glicose. Mas ele é um menino responsável, bem responsável. E é o que a gente estava falando, isso vai acontecer, né? É, e a Pessoal, eu criança, ela tirei os assimila. comentários, mas vocês podem fazer perguntas, só para não ficar no rosto da Fernanda, tá? Aquele monte Eu só de vi aí que texto. apareceu a Isa, achando que eu fui aluna dela. Fui, Isa, maravilhosa. Beijo. Foi sim, foi sim. Aí o resto, ó, obrigado pelo elogio dos mineiros. Já respondemos a Isa, mas eu gostaria de não perder esse link. Para quem não conhece, porque isso é muito importante que você acabou de chamar a atenção, e as pessoas têm uma ideia assim, é direito da criança, tem a ultra rápida em todo lugar. Não, não tem. Não, não é. E é difícil, eu tenho familiares, como eu acabei de comentar, que a gente teve que entrar na justiça, e a prefeitura virou e disse, Não dá. processem Deus, porque não tem. Ah, Exatamente. tá bom, vocês ganharam. Tá, passa um mês, passou 40 dias, e cadê? Não veio, não tem, o governo não fez a licitação, o produto não foi entregue, enfim. Então, assim, É um dos muito complicado. acessos, né? Então, fala um pouco para a gente da diferença da insulina, das insulinas. Ah, tá bom. Bom, então hoje em dia a gente tem no mercado uma gama imensa de insulinas, né? Perfeito. Então a gente tem insulinas que fazem o trabalho da insulina basal da gente, então aquela insulina que precisa estar durante todo o dia presente, trabalhando para que eu tenha uma energia necessária para as minhas atividades vitais. E a partir daí eu tenho outros tipos de insulinas que são as rápidas, as regulares, as ultra rápidas, né? No caso do diabetes tipo 1, na infância, o ideal é que se trabalhe, né, que se pudesse trabalhar sempre com as insulinas as insulinas lentas, né, que o sistema de saúde geralmente fornece a NPH, mas a NPH, ela tem uma questão de maior acometimento de hipoglicemia na madrugada. É. E aí eu tenho outras insulinas análogas que fazem esse controle, essa diminuição de riscos de hipoglicemia da madrugada maior. Só que essas insulinas incríveis, elas não são disponíveis gratuitamente. Então, para vocês terem uma noção, a insulina que o Thiago usa, ela custa R$ 130 e ela não dura 15 dias. Ou Essa seja, única, uma delas, né? então, E aí, a insulina ultra rápida, ela começa a fazer efeito dependendo da marca dela, né, de 5 a 15 minutos após a aplicação. a Então, ultra é rápida? a ultra rápida. Por isso que Interessante, ela é porque ideal. no quadro da sociedade brasileira e os fabricantes colocam de 10 até 30 minutos na ultra Sim, rápida. sim, não, pode ser. Vai depender muito do fabricante. Mas existem insulinas ultra rápidas que com 15 minutos de média, você já tem uma ação importante. E aí, nesse caso de insulina ultra rápida, a indicação para a vida ideal, da hemoglobina glicada ideal, é que essa injeção seja feita de 10 a 20 minutos antes da refeição. Porque aí, no momento que a criança começa a se alimentar, ela já tem uma insulina Perfeito, atuante que não permite picos de insulina. Porque é isso que a gente tem que evitar o tempo inteiro, né? A insulina regular, ela demora mais para fazer efeito, né? Então, às vezes, para a gente da nutrição e para a gente raciocinar o pico glicêmico dela depois de uma refeição é mais difícil.
E é por isso que no diabetes tipo 1, o ideal é que a gente tivesse para todas as crianças e todos os adolescentes a insulina ultra rápida, né? Não estou nem falando da bomba de insulina, né, Vanessa? Porque a bomba de Não. insulina, hoje em dia, para você conseguir, você tem que... Hoje em dia não, sempre foi assim, né? Você tem que processar o Estado para o Estado subsidiar, porque ela é caríssima. Mas a bomba de insulina faz um efeito ótimo, é um tratamento considerado ideal, porém, existe uma outra questão, que o Tiago, por exemplo, estou falando do meu filho, então, ele fez o teste da bomba de insulina, o teste da bomba de insulina por 1 mês foi sensacional, os níveis de glicose, o controle foi muito maravilhoso, mas ele não quis ficar pendurado com uma coisinha pendurada nele. Perfeito, perfeito. Eu tenho o Thiago, alguns pacientes com essa queixa, Fernanda. E Eu tenho uma menina que eu atendo pré-adolescência. de 12 anos, exatamente. Chegou na pré-adolescência, disse Não adianta. Aí põe roupa justa, quer jogar bola, aquela... quer nadar, Isso. né? Não, o dela era a roupa. A roupa justa. Sabe? O dela, e ela falava assim, não, a gente sai com uma calça Saint-Tropez, uma blusinha mais curta, e eu não me sinto bem, já basta essa doença que eu tenho. Exato. Né? Então, muito então, legal. São muito vários bem os desafios, né? Vários os desafios. É tudo muito individual. E tem gente que fala, nossa, você é ótima em controlar o diabetes tipo 1. Eu falo que não. Isso não vai... No meu currículo de vida, eu coloco que eu sou especialista no controle do diabetes tipo 1 do meu filho. Que legal. Porque só isso que eu sei. Eu posso ajudar muito mais, eu tenho certeza que eu consigo ajudar mais, sendo mãe e convivendo com isso todo dia. Mas é muito individual. Envolve coisas demais, né? Claro. E a adesão, né? A adesão ela é muito importante. Um médico é muito importante também, né? O endócrino pediatra, né? A equipe multidisciplinar Sim. E conhecer, tem que testar, tem que medir, tem que... uma coisa também que me incomoda é achar, gostei muito dessa fala do meu filho. Na verdade, com certeza, do filho de muita gente, tá? Pela competência dela. Mas é importante isso. E outra coisa, tem diferenças aí da marca, do pico, né, de disposição. Tem insulinas que mesmo ultra rápidas ficam 2 a 5 horas. Tem uma delas que fica até 6 horas e meia. Sim. Então a gente tem que individualizar, entender a marca, entender a posição do adolescente, o como aplicar, para tentar aprender a perder a dor, né? Tudo Exatamente. tem prós e contras, gente. Exato. Aí eu gosto que colocam assim nas etiquetas das insulinas e nos painéis da Sociedade Brasileira de Pediatria, que no abdômen não tem contraindicação. Tem, gente. A pessoa vai ter que levantar a blusa e aplicar. Exatamente. Entende? Isso é uma contraindicação. Eu entendo o que eles querem dizer, mas, né, como nádegas e coxa é mais lenta, ok, tem essa comparação, mas nós não somos um tecido. É uma pessoa que está aplicando ali, né? Exatamente. Aqui... Não, pode falar. Por favor, pode completar, depois eu pergunto. Não, é só sobre isso. É que aqui, por exemplo, aqui em casa, o Thiago, ele tem uma agonia de aplicar na barriga. Então, o lugar que a gente menos aplica é a barriga. Então, isso é muito individual. Que legal, para complementar viu? o que você nós falou. Não combinamos, viu? Mas é o que eu vejo com os pacientes. Então, assim, a parte externa do braço, nádegas ou coxas. A absorção é mais lenta. A parte externa do braço, o acesso é mais difícil. E aí começa. Então, tá. Qual é o ideal? Abdômen. Gente, você já pensou num pré-adolescente aplicando? Ok, hoje em dia, inclusive, ele vai ter uma fase que ele faz isso porque ele é um destaque. Olha, é mesmo, você tem isso, você se cuida. Mas cada caso é único e obrigado, viu, Fernanda? Porque é isso mesmo, ó, o lugar que ele menos aplica é o lugar mais indicado. É isso. A gente tem
uma norma de uma vez por dia fazer nesse lugar. Mas se ele puder, ele não faz nesse lugar. Olha só, Ele não faz na veja barriga. só. É. A Isa está perguntando, como você acha que deve ser a abordagem do diabetes tipo 1 com a escola? Excelente pergunta, Isa. Obrigada. Muito importante. Primeiro, a escola ela tem que estar ciente imediatamente, né, desse novo diagnóstico. Ela precisa, pelo menos, a direção e um professor, né, porque nessa idade, 8 anos, geralmente é menos, são 1 ou 2 professores, agora eu não estou nem lembrando, ou mais, enfim. Os professores, eles precisam saber minimamente o que fazer se a criança passar mal, né? Perfeito. A Associação Brasileira de Diabetes tem materiais muito legais e educativos que eu já indiquei para outros pais levarem para a escola, para que haja uma mínima leitura sobre o que pode acontecer com essa criança. Né? Porque muitas vezes uma hipoglicemia na escola, ela pode não ser uma hipoglicemia severa, às vezes o professor nem vê, o menino já põe uma balinha na boca e já resolve, mas isso atrapalha muito a concentração dessa criança. Então, o professor ele tem que ter um olhar diferenciado sem ficar estigmatizando aquilo ali também, né? E o professor ele tem que, porque às vezes a criança lá pede para ir no banheiro e sei lá, e o professor fala, não, espera que agora você vai daqui a pouco. Não, a criança que precisa sair ou para ligar para o pai ou para administrar alguma coisa, né, por causa de hipoglicemia, ela precisa ser atendida prontamente. Então, eu acho que o diagnóstico do diabetes tipo 1, ele vai para a escola imediatamente, né? Claro. Familiares, escola, onde essa criança Exatamente. conviver. E aí eu quero ressaltar, completar uma situação de pais separados. Ah, sim. Ambos têm que ter o mesmo comprometimento, tá, gente? Eu Sim, sem tive dúvida. uma experiência com um paciente bem inadequado, assim. De dos familiares não tinha o mesmo compromisso, não tinham a insulina, não, enfim. Aí não dá. Isso tem, a família tem que apoiar. A gente A trata família tem que toda a apoiar. família. Aqui em casa, eu só tô falando daqui da minha casa, né? Mas é porque eu acho que é importante mesmo, porque é muito emocional tudo, né? Os cuidados, e a gente acha que eu sou uma nutricionista e aí eu não tenho coração, né? Na minha casa, o que acontece? Eu não sou casada com o pai do Tiago. O pai do Tiago é um engenheiro, mas que talvez saiba melhor do que eu controlar a glicose do Tiago. Então, quando o Tiago tá com o pai dele, sai de mim uma sensação de vigília Olha, gente, que que é legal. Como é muito importante o acolhimento interessante. da mãe. Exatamente. É um pensamento sem parar. Mas é isso. Que Mas legal, viu? a escola tem que saber. E aí isso é muito individual, porque às vezes a mãe e o pai já têm segurança com a criança. Então, às vezes a criança sabe o que fazer, ela tem uma balinha na bolsa, ela já põe na boca e pronto. Mas quando o pai e a mãe não têm segurança ainda com relação aos eventos de hipoglicemia, principalmente, e também a professora e o professor, eles ajudam muito nesse olhar de, às vezes, a criança está comendo um doce, às vezes ela está pegando o lanche de alguém, e esse olhar, e esse cuidado, né, de reportar para os pais sem repreender a criança, enfim, é muito individual, né? Não, verdade, mas o que você está trazendo eu acho super importante, né? Inclusive do próprio manuseio da caneta. Você pode falar para a Exatamente. gente um pouquinho sobre isso? Da canetinha de aplicação, né? Isso, você sugere que a criança leve para a escola? Então, essa canetinha, eu tô com ela aqui, ó. Essa é uma das canetas, né? Vai depender da marca de insulina que você usa. Então, essa canetinha é uma canetinha que você coloca a insulina aqui, essa ampola, e aí ela tem essa agulha, que de forma ideal deveria ser trocada a cada aplicação.
mas cada agulha dessa custa R$ 1. Então, às vezes, não dá, né, para você Tem que ter considerar, essa troca, verdade. né? Então, você tem que organizar isso na vida. Mas essa canetinha, ela é uma caneta de fácil aplicação. Ela é muito mais fácil para aplicação do que esqueci o nome da injeçãozinha, da seringazinha que tem disponível para também fazer a aplicação do diabetes, né? Essa caneta, ela pode ser levada enquanto a insulina está sendo utilizada dentro da caneta, ela não precisa ser refrigerada, só tem que tomar cuidado de não esquentar muito, de não colocar ela em lugares muito Deixar dentro quentes, do né? carro, tá, gente? Exatamente, Lembrar não, disso é um erro que eu vejo comum nos meus pacientes. Esquece a bolsinha dentro do carro. Desce para ir no não, shopping, desce. Não, tá no carro. Não, o carro esquenta não. pra caramba, não pode. É na mochila, é na bolsa, até no bolso às vezes esquenta, né? Então esse cuidado é um cuidado que tem que ter. Essa caneta, ela tem medições, deixa eu ver se dá para ver aqui, que eu vou regulando de acordo Perfeito. com a quantidade de glicose que eu preciso, a quantidade de insulina que eu preciso aplicar, né? E a criança, ela vai levar a insulina para a aula só se ela, na minha opinião, só se ela ficar no tempo integral. Porque pensa bem, a criança que estuda de manhã, geralmente o adolescente, pré-adolescente, se ele faz um café da manhã, a hora do lanche da manhã, dependendo do lanche que ele fizer, ele não precisa da insulina. Porque ele tem a ação da insulina lenta com a ação da ultra rápida do café. E esse tempo da manhã, ele chega para o almoço, que é uma grande refeição. Então, isso também é muito individual. Às vezes precisa, às vezes o controle está horrível, está muito ruim o controle do diabetes. Então, a criança precisa fazer a cada refeição uma aplicação. Mas aí, se ela estuda de tarde, ela tem o lanchinho da tarde. E aí, se ela tem autonomia para fazer a administração da insulina dela, ela pode fazer. Porém, é muito usual que a criança saia de casa com a insulina do almoço Legal. e aí durante o lanche, esse lanche ele é mais calculado para não aumentar tanto a glicose, mas também não dar hipoglicemia, né? E aí a próxima insulinoterapia vai ser no jantar. Com o menino maior, com a criança ou adolescente, ele tem mais condição. Porque aí ele consegue, inclusive, fazer a contagem de carboidrato na cabeça dele, né? Mas isso tudo é uma conversa muito direta com o pediatra endócrino, né? De preferência endócrino, que vai organizar isso junto com o responsável e com o nutricionista. Perfeito, Porque Fê. E é com a muito vida variável. da Então, pessoa, né? Eu incluí com a vida da pessoa. Não esqueçam de incluir a família, né? Incluir a vida da pessoa real, gente. Da criança, inclusive, eu estou falando. Ela tem que ser observada, consultada. Não tem certo, não tem errado. O nosso trabalho é prevenir essas situações. Então, às vezes me assusta, tem que ser esse protocolo. Não, tem que ser essa pessoa. E eu uso vários protocolos, aquele que melhor acolhe, e outra, ela pode mudar de opinião. De repente, ela também exatamente. tem uma alteração metabólica, precisa de um pouco de observação. Então, talvez seja um momento de mudar a rotina, mais atenção. Eu diria que é um processo dinâmico. Eu acho que é um paciente, aliás, eu acho que em nenhum momento, agora uma opinião pessoal minha, a não ser com atletas de alta performance, eu acho que a nutrição não pode ter uma consulta estática. Marca uma consulta, reconsulta, dali a um mês volta. Não, eu vejo isso como sessões, como uma Não. terapia nutricional, como um acolhimento semanal. Às vezes tem pais que a gente precisa conversar mais vezes
que uma E vez por semana. o WhatsApp ajuda muito a gente nisso, né? Muito. Eu sou É muito a muito favor. Eu deixo interessante. meu Eu WhatsApp uso também. Nem que também, você eu uso tenha um WhatsApp também. profissional, ok, Porque às né? vezes é um concertinho, é um ajuste fino que em 5 minutos você resolve, E a né? ansiedade. Olha, Exatamente. aconteceu tal coisa, né? Ele não quis, ele está passando mal. E outra, gente, a criança vai ter alterações porque é criança. Não é só por É, causa disso. Então, a gente também tem que preparar os pais para esse fluxo do que ele pode ter febre, ele pode vomitar, ele pode comer alguma coisa e não cair bem. E não aumentar a ansiedade dos pais para aquela vigília, aquilo vai exato. cansar. Olha o que a Fê falou, como, ai, me deu vontade de pôr no colo, Fê, de dizer eu esvaziei. Pois é, mas tem um É, outro sentido, ó, enchi meus olhos de lágrima, porque eu fico lembrando das situações e dos pacientes, quando eu, uma vez, uma mãezinha chegou para mim, uma mãe chegou para mim e disse isso, Vanessa, depois que a gente começou a ser acompanhada com você, eu esvaziei, parece que eu tenho com quem dividir a minha responsabilidade. é isso, mas é isso, E não é que ela né? transferiu para mim, é isso, olha, dói aqui, é assim que se faz, me liga. Isso é interessante, E né? são pequenas coisas, né? São pequenas coisas. É, um contato, e por isso que eu acho que, especialmente nesses casos onde a gente precisa ter mais contato, o WhatsApp, ele funciona muito, sabe? Outro dia, uma mãe de uma menina lá de Mariana, que é uma cidade aqui de perto, que foi diagnosticada com diabetes tipo 1 ano passado, ela me escreveu, ela falou, Fernanda, a Elisa está tendo tantos gases, muitos gases, isso está atrapalhando ela, isso está deixando ela constrangida, o que está acontecendo? E aí a gente foi conversando, e aí a gente chegou à conclusão que a partir da hora que houve o diagnóstico do diabetes da Elisa, é, o ritmo de alimentação mudou tanto, e tem tanto mais integrais, e tem tantas fibras nessa alimentação, Perfeito. que o organismo dela estava num processo de adaptação, que foi uma coisa que aconteceu com o Tiago. O Tiago passou um tempão cheio de gases, estava esquisito, depois passou. Porque aí existe Perfeito. a adaptação e o tempo de adaptação do corpo ao novo ritmo, né? Então, são Perfeito. E às vezes pequenas coisas. orientação de preparo. Eu, com experiência de pacientes diabéticos, que eu criei o hábito, inclusive para mim, de consumir repolho, rabanete, beterraba assados, porque não dá o mesmo Aham. efeito. Então, né? Exatamente. A Ah, Samanta, ótimo, sua exatamente. linda, um beijo, querido. A Samanta perguntou, comentou, a interação com o paciente precisa ser de forma integral e ele precisa se sentir acolhido. Isso aí, Sa. Um beijo grande, viu, para você, meu bem. Saudades. Ó, É o isso Juliano mesmo. comentando, Juliano Mendes, muita competência dessa moça, verdade. A Cacilda mandando aqui ó, um beijo enorme. Oi, prima. Ela tá falando de Oi, Maceió. Cacilda, querida. Que delícia, gente. Ah, a Quanta família tá saudade aí. dessas pessoas. A família Ah, tá legal aqui, isso demais. Mas é mesmo, isso gente. mesmo. Tá aqui. Tá todo mundo aqui. Tô adorando isso. Assim que é o contato, porque não tem contato mais, né? Difícil. E a gente sente falta, né? Outro Muita, dia a muita. minha mãe brincou assim: me dá um abraço? Eu disse, claro, as duas de máscara. Aí eu abracei ela assim, ela na minha frente, a mãe é baixinha, né? Abracei ela e ela disse assim: ai, que saudades da gente dormir assim. Porque eu almoço lá de vez em quando e ela sempre dá uma cochilada e eu deito com ela, né? Mas claro, agora com a época de Covid, nós estamos evitando entrar na É, melhor. casa, ela tem um pátio grande, então a gente vai vê-la, mas enfim, né? É o acolhimento. Então, um beijo aí para essa família linda que está acompanhando essa moça. Fei, o que que você diria? Nosso tempo está acabando. Como você orientaria aos profissionais começarem esse atendimento? Desculpa que caiu. Tem problema. Ah, tá. O início do atendimento, né? É. Bom, Não, a sobre o gente, quando a gente atendimento de começa, nutrição.
Sim. Quando a gente começa um atendimento de nutrição, a gente sempre tem a expectativa de um sucesso, porque a gente sabe de um monte de coisa legal, né? De um monte de coisa incrível que pode ser alterado através da alimentação. E com a diabetes tipo 1 não é diferente, né? A gente tem um monte de novos estudos, muitas questões de nutrientes, de alimentos anti-inflamatórios. Mas a minha sugestão é que nesse diagnóstico, que é um diagnóstico tão difícil, esse tratamento ele seja o mais acolhedor possível, tentando entender a realidade alimentar da família, né? Sempre com foco na criança diabética, mas tentando entender essa realidade familiar. O começo do atendimento ele é de pequenos ajustes e de muito e muito próximo, né? Aquela máxima de que a dieta, a alimentação do diabético tem que ser uma alimentação saudável, como seria para todas as pessoas, ela continua valendo, né? Então, é uma alimentação que precisa ser uma alimentação saudável, que tem algumas peculiaridades, né? Por exemplo, os adoçantes, né? Como que eu vou ficar usando tanto adoçante para uma criança que vai viver a vida inteira tomando adoçante? Então, como que Perfeito, e eu que posso muitos nem são organizar? indicados. Exatamente. Eu acho, eu acho que é importante, sim, o relato que você nos trouxe, né, da experiência de uma mãe com um gigante, como o chamaram, e eu concordo com essa humildade tremenda de entender o quanto isso é complexo, o quanto a gente tem que acolher. E quando eu ouço, tem que ter empatia, é se colocar no lugar do outro. Não, empatia não significa sentir a dor do outro. Empatia é aceitar, compreender e aliviar a pressão. Empatia é a conversa, é o diálogo amoroso, né? É compaixão, eu defino dessa forma. E aí a Samantha tinha colocado, Sassá, se eu perguntar errado, por favor, me corrige. Ela tinha comentado que tem uma outra questão que ela abordou que eu achei interessante, que são as alterações metabólicas, né? Do próprio desenvolvimento e crescimento, principalmente na adolescência. E o quanto isso interfere também na ação da insulina. Sim. Os hormônios da puberdade, os hormônios da adolescência, eles são completamente contrarregulatórios. Eles atrapalham muito a ação da insulina. Então, além do caso daqui da minha casa, outros casos que eu já acompanhei de crianças que foram diagnosticadas na infância e na adolescência houve uma alteração, geralmente existe uma alteração muito grande por causa dos hormônios da adolescência. E esses hormônios, eles são liberados em maior quantidade durante a madrugada. Então, de forma inexplicável, é muito comum na adolescência a gente ver glicemias de jejum muito altas, sabe? E aí você não entende, você vê que jantou bem, antes de dormir a glicemia estava boa e acorda muito alta. Então, essas alterações, elas têm relação com o adolescente. Então, se eu tenho um controle de hemoglobina glicada, né, para o controle do diabetes entre 6,5 e 7,5, no adolescente isso pode chegar a 8,5, sabe? E eu cheguei uma vez apavorada no endocrinologista do Thiago por isso, e ele falou baixinho para mim, assim, porque não é bom que os meninos ouçam, porque senão eles vão extrapolar, né? Ele falou, Fernanda, uma glicada de 8 no adolescente, ela não é ideal, mas ela é muito comum. Então, vamos lá, na próxima consulta isso vai melhorar. As coisas, elas precisam ser trabalhadas dessa forma. Então, essa alteração metabólica, ela é clássica na adolescência.
Pode acontecer de não alterar a glicada? Pode acontecer de não alterar tanto? Pode, mas normalmente, com relação aos níveis, principalmente de glicemia em jejum, eles são muito Perfeito. alterados. E aí também considerem, não é o caso que a Samantha perguntou, mas estou incluindo essa preocupação com o esporte, tá? Com a demanda esportiva. Porque também você vai ter uma adaptação fisiológica do esforço. É uma fase em que o adolescente se propõe a uma competição, se for da personalidade dele, então a dedicação Exato. dele é grande. Então, a gente tem que também observar isso e monitorar, tá? Então, Exatamente. bastante importante. E ao mesmo tempo que na infância e na adolescência a atividade física ela é imprescindível para o controle do diabetes, assim, vários estudos, isso já é muito robusto, isso já está muito mostrado, como que uma atividade física frequente, né, ajuda nos valores Muito. da glicada, né? Mas ao Isso. E mesmo ao tempo, controle da insulina. exatamente. Porque esse pico tende a diminuir, viu, gente? Exatamente. É muito legal, assim. Até os valores de insulina, né? As unidades, elas diminuem. Diminuem. Você dá menos Diminuem e olha, tem insulina. evidência clínica, tem publicação científica, isso é fato. Agora, eu não É quero fato. falar de exercício como se fosse um milagre. De novo, adaptação da família. Porque aí, assim, tem que fazer exercício. Quem leva? Quem busca? Que horas vai É. fazer exercício? Os pais, e eu estou falando para vocês caso real, os pais separados, não tinha quem assumisse. A mãe 12, 16 horas no trabalho, pai diretor de empresa. E aí, mas tu é nutricionista, não é psicóloga. Não, nós somos pessoas. E parte de um diálogo para ver Exatamente. como isso funciona na vida daquela pessoa. Então, cuidado também para não sair aí prescrevendo. Sim, funciona, é muito Lógico. eficiente, mas para não ser mais uma bandeira de imposição, né? Até porque... Perdão. Pode falar. Não, pode falar. Depois eu completo. A Isa está perguntando qual adoçante mais indicado para crianças. Olha, é muito complicado. O adoçante mais indicado para criança é aquele mais indicado para todo mundo, né? Que é aquele que, eu não vou falar os nomes, mas eles são aqueles que normalmente têm gosto residual pior, entendeu? Então, agora eu esqueci o nome dele, aquele que é mais natural. Stevia. Isso. Esses, da mesma forma, a linha para indicação, ela segue essa linha de pesquisa sobre quais adoçantes hoje a gente usa mais, aqueles com menos tempo de tempo dentro do corpo da gente, né? A sulfamicar. Mas todos que são os mais indicados, eles têm gosto residual. E assim, a experiência que eu tenho com relação à indicação desses adoçantes é de pouca tolerância. Então, assim, é lógico, existem grandes, fortes evidências para a gente indicar adoçantes que são os mais indicados. Esses que a gente sabe que são os mais indicados. Mas para uma criança, o ideal seria... do fundo do meu coração, mas com embasamento científico, adoçar o mínimo possível e isso virar hábito alimentar dentro de casa. Então, não tem necessidade de adoçar um suco, não tem necessidade de adoçar um café com leite, um café com chocolate. Que é isso vira um hábito, sabe? O ideal, e os adoçantes nas crianças, eles dão muitos gases também, eles dão desconfortos enormes, sabe? Verdade. E com muita frequência se usa o adoçante, que é aquele que não dá quase gosto, só dá gosto de doce. Então é isso. Eu sei qual é o ideal, mas eu sei que ele dá um gosto residual que a criança não tolera muito. Então eu vou trabalhando com o que a casa me proporciona, né? E lembrando aqui duas colocações, cuidado com essa proposta de adoçante natural, porque ele foi manipulado. Eu falei natural, né?
né? Não, É. não, pelo amor de Deus, só acrescentando Mas a sim, atenção, que às vezes a gente fala, e está certíssima, fala, por favor, e também com a observação do que pode ou não ir ao fogo, tá? sim. Isso também é importante porque não são os mesmos. E uma última consideração é que já tem artigos científicos, vejam, estamos dialogando. É legal acompanhar e conhecer o perfil metabólico, inclusive, e aí também um pouco de cuidado com a hemoglobina glicada, porque ela demora um longo prazo para responder, até por isso que não é um exame que se pede com tanta frequência. É o uso do mel puro, tá? Em diabéticos, Aham, principalmente tipo 1, inclusive como alimento funcional, por sim. ser anti-inflamatório, por ter um índice glicêmico moderado, ao contrário do que muita gente pensa, né? Então, sim, tem artigos, tenho experiência clínica com o uso do mel, claro que também observando precedência, então é possível a gente brincar. Quem comentou, a Samantha comentou, né? Eu tenho receio grande com o uso de adoçantes, pensando no impacto da liberação da dopamina e o comer hedônico. Porque aí é toda aquela questão do adoçante enganando o corpo da gente, né? Fazendo o cérebro achar que vai entrar alguma coisa calórica e não entra, e aí a fome aumenta, a vontade de comer. Ai, gente, é isso mesmo. É por aí. Mas aí, de novo, talvez a estratégia seja, sabendo disso, a gente pode, naquele momento do uso do adoçante, liberar um volume maior. E aí vem a engenharia de cardápio, como eu brinco, né? A engenharia Exatamente. de cardápio, a engenharia de dieta, enfim, porque e não tem certo ou errado, né? Tem horas que a gente vai precisar do adoçante, precisa tratar a família junto, a desmamar o açúcar, tomar cuidado com os dietéticos, porque aí Exatamente. passam a Essa consumir questão. muito dietético, mais adoçante, E o enfim. dietético, geralmente com muita gordura, né? Para É isso compensar aí. esse valor calórico. É bem isso mesmo. Tem uma coisa, Vanessa, que eu queria colocar aqui, que é um consenso que está sendo usado muito recente sobre o controle do diabetes, né? Que além da glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, agora se considera também o que a gente chama de tempo no alvo. Então, Perfeito. por quê? Porque a hemoglobina glicada é uma média de 3 meses, mais ou menos, de perfil glicêmico, né? Então, eu posso ter uma média boa de hemoglobina glicada, mas eu posso ter vários eventos de hiperglicemia e vários de hipoglicemia. Perfeito. E Por isso isso que eu traz uma falei ali a média. atenção de que ela não é o melhor marcador, ela é um dedo duro a longo Exatamente. prazo. É um dedo duro a longo prazo, falou isso mesmo. Agora, o tempo no alvo, ele ajuda nesse entendimento do controle, porque agora a gente tem que entender que 70% do tempo da glicemia desse paciente, ele tem que estar entre 70 e 180 de glicose sanguínea quando eu faço o exame, né? Ou quando eu faço o meu capilar, eu tenho que ter 70% do tempo entre 70 e 180. Se eu conseguir essa marca junto com a minha glicada, junto com glicose de jejum, que no diabetes no diabetes tipo 1 talvez não seja tão, né, mais para diagnóstico do que para controle, eu consigo ter realmente os benefícios do controle do diabetes tipo 1 a longo prazo, né? Eu consigo adiar essas complicações que acontecem a longo prazo. Importantíssimo isso, hein? Importantíssimo. Isso foi ano passado. Muito legal, muito legal. Obrigado, viu, Fátima? Queridona, ó, a família elogia você e a mim também, viu? Viu Ah, que é de família? queridos. Essa Eles são amorosidade de queridos. família, Você muito precisa queridos, vir viu? aqui, já falei isso, né? Não, não, agora eu vou. Depois dessa família maravilhosa, eu já gostava de você, agora eu já me senti em casa, Você vai adorar. querida.
Gente, eu acho que era isso, o papo é bom e realmente se deixar, né? Uma mineira e essa gaúcha que adora falar, já vi que a gente fica e é um assunto tão importante. Obrigado mesmo, viu, Fernanda? Obrigado por trazer essa sensibilidade. Alguém comentou que você tem essa capacidade de tratar a gente como gente, e é verdade, não só tratar os pacientes, mas os amigos e as pessoas que estão com ela. Amo muito você, querida. Obrigada pela sua participação, viu? Obrigada, Vanessa. Obrigada pelo espaço. E beijo para todo mundo. E fiquem em casa, quem puder.